Olá, pessoa que eu não estou vendo, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá qual horário que você vai estar vendo essa daqui, né? Essa é uma palestra gravada, mas num tom ao vivo, então pode ser que aconteça alguns erros aqui adiante, né? Isso faz parte da vida, né? E é o que acontece, eu tenho já uma camiseta da T-Linux, né? Então isso quer dizer que já faz algum tempo que eu estou atuando no grupo, né? E aí essa palestra é uma continuidade da palestra que eu fiz ano passado no grupo, né? Nesse bate-papo, né? Não gosto muito de uma palestra. Né? E dentro dessa questão desse envolvimento também com o grupo, isso quer dizer também que eu tenho algum envolvimento já, alguma certa carga de vida, né? Então eu não vou me apresentar muito, mas vocês podem procurar nas outras palestras anteriores, né? Tem mais apresentação, mas em resumo eu moro em Santa Cruz do Sul e aqui a gente tem um grupo, né, como se fosse uma associação que recupera computadores, que é o BTEC, que é o Banco de Tecnologias. E aí nesse banco a gente recebe computadores em descarte das empresas, né? Reforma esses computadores, instala uma distribuição Linux de acordo com os softwares que as escolas requisitaram para nós e doou para as escolas. Por isso que até é o nome do título, né? Do descarte ao laboratório da escola. Essa é uma continuação da palestra do bate-papo do ano passado, onde aqui eu vou comentar um pouquinho mais e curtamente, né, falando da distribuição que a gente fez. Eu comentei um pouco disso na passada, né, e teve algumas perguntas. Então agora eu vou falar praticamente disso, né. Só para interessar mais ou integrar a galera que talvez está chegando só nessa, né, a gente recebe computadores, então a gente recebeu mais de 200 máquinas já, tá? Inicialmente trabalhava com os alunos dentro do próprio laboratório da SEMP, que é uma instituição empresarial aqui. Aí depois a gente começou a trabalhar dentro da Universidade do Senac, né? Aliás, eu sou professor no Senac, Santa Cruz do Sul aqui, e na faculdade Dom Alberto aqui da cidade, e acabo envolvendo alguns outros projetos aí também, tá? Então a gente pegou essas máquinas, trabalhamos com os alunos, fizemos algumas doações já, passamos já de 60 doações. E essas máquinas que a princípio seriam descarte pelas empresas, a grande maioria estavam funcionando, mas são máquinas consideradas obsoletas. Estão aqui falando de média de Core 2 Duo com 2 GB de RAM. Tá? Tem algumas que estão com 3, outras que estão com 4. Aí a gente tentou fazer uma mescla para ficar quase todas elas com 3. Né? Algumas só que não foi possível com alguns pentes, né? Tem alguns Celerons também que a gente recebeu aqui, tem alguns Pentium, né? Não temos nenhuma 32 bits, mas a gente soube que nas escolas tem 32 bits, tá? E agora recentemente também a gente recebeu mais algumas outras máquinas, aqui tem alguns i, alguma coisa aqui, mas em suma, né, a gente precisa de algo com bastante otimização, tá? Quando a gente trouxe essa questão de precisar de bastante otimização e de já fazer uma personalização em alguma distribuição para poupar tempo na instalação, o Diego do projeto Root, tá, que é também do grupo do T-Linux, ele criou a primeira distribuição que a gente fez, tá, que ele fez, perdão, né? Eu só dei pitacos. E daí essa primeira distribuição ela utilizou como base o Linux Mint XFCE e instalou, né, todos os softwares que a gente usa, tá? Que até então nesse site aqui é muito bonito aqui, tá? Mas aqui tem todos os softwares que a gente utilizou nessa primeira distribuição dele, tá? Se a distribuição está instalada, foi entregue em 60 e poucas máquinas, tá? Umas 50 e poucas estão nas escolas, outras estão ainda para ser doadas ali. E tem algumas que tem que dar um trato ainda ali, tá, para doar. A gente vai ter umas 80 e poucas máquinas prontas aí até o final do ano, assim espera. E aí, esses softwares, né, instalados e tudo mais estão rodando no Linux Mint XFCE, que está dando uma média de consumo de 400, hoje está em torno de uns 500 megas instalado, tá? O que acontece? Quando roda em memória RAM, ele acaba consumindo mais memória RAM, né? Então, quando a gente instala, ele otimiza um bom o desempenho, né? Mas todos esses softwares aqui eles estão obsoletos. A própria distribuição ela está obsoleta, né? Ela usou como base a 19 e a gente está na 22 e precisava ser atualizada, né? O Diego, né, tá com algumas atividades
que faltou tempo para ele, né, fazer isso. E eu também precisava aprender a fazer melhor, né? E aí com isso até eu estou me envolvendo um pouco mais para fazer essa segunda versão, né? O Diego utilizou a Cubic para fazer essa versão, né? E aí enquanto estava dando essa estudada, né, surgiu o Daigo da distribuição TigerOS, tá? Que é uma distribuição que ela é baseada em Ubuntu, é uma distribuição brasileira. E ele pegou esses mesmos requisitos que a gente tinha do BTEC, criou e personalizou uma distribuição. Então ela é praticamente a Mint que a gente estava utilizando, tá? Aqui ela está consumindo mais porque está rodando em live, tá? Não está instalada. Quando instala ela cai em uns 100 e poucos de RAM. Ela utiliza todos aqueles softwares que a gente tem ali naquela lista ali, tá? Tem os processamentos aqui, por exemplo, para desenvolvimento tem os dois versões do Scratch, a versão 1 e pouquinho e a 3. E, inclusive essa questão do Scratch é um pouco que deu um pouco de dor de cabeça no uso de outras distribuições, porque ela só funciona no FlatHub, né? E não tem um dev, alguma coisa assim, né? Inclusive até tem um parênteses, né, uma briga do Scratch com a comunidade open source porque não tem para Linux nessa versão, né, e parece que não está querendo sair. A equipe também, acho que talvez o objetivo deles é que saia todo o uso seja online, né, mas que é open source, o pessoal jogou tudo online lá e tal, mas internet não é algo tão comum, pessoal. Tá? Assim como essa questão, né? Pô, seu computador escolhe tudo com na média 3 GB de RAM. Se a gente analisa, é algo totalmente obsoleto, né? Para quem é da área de informática, né? Mas as escolas não tem nada, tá? E o pior, tem, né? E até eu lembro de uma vez comentando com o professor quando estava entregando as máquinas, né? Eu pedi desculpa para ele, né? Pô, é uns Core to Do aí, né? Tal. Né, uma hora conseguir umas máquinas melhor, né? O cara comentou, né, que esse ia ser os melhores computadores que iam ter na escola. Porque tem o caso ainda de Pentium 4 lá com 1 GB de RAM rodando, Celeron com 1 GB rodando, né? E aí isso é gancho para a outra questão que eu vou comentar, né? Que aí a gente tem que rodar Scratch, que a gente quer fazer e tal. Tem a educação, tem o G-Compris, que é excelente. E daí, né, estava pronto para começar a fazer as instalações com esse daqui. E aí o pessoal da prefeitura me comentou se não tinha como otimizar, né, para consumir menos memória, né, e ser mais leve, porque estava começando a dar uma arrastada nas máquinas, né, porque as máquinas, além de pouco processamento e pouca memória, também tem HD comum, convencional. E aqueles HDzinhos de 4.500 RPM, aliás 5.400 RPM, né, são desktop. Só que não duvido que seja 4.500, tá? São velhinhas. E aí, estava, né, o que nós vamos fazer, cara? Daí eu lembrei de algumas distribuições mais antigas, né, que eu tinha utilizado, que usava o IceWM, o Dano Small, essas outras assim. Aí comecei a pesquisar sobre algumas distribuições que tinham Fluxbox. E aí, né, caí nessa distribuição aqui, ó, que eu baixei ela. Na verdade eu tava pesquisando distribuições com Fluxbox ou até Window Maker, eu pensei. E aí entrei lá no DistroWatch, lá, vou baixar o MX, tá bombando aqui, faz meses que tá como o primeiro, né? E eu tinha lido que ele usava o KDE e fazia tempo que não usava o KDE, eu quero usar de novo e tal. E aí cliquei para baixar o MX e ele tem Fluxbox nativo. Eu, poxa vida, esse troço aqui vai me ser interessante. E aí baixei ele, né? Já baixei direto o MX com o Fluxbox. Tá aqui, ó, consumindo, instalado 300 e poucos de RAM. E o que é mais legal ainda, ele já tem o suporte para o FlatHub, tá? Então ele consegue já instalar o Scratch, tá? E ele tem, né, esse negócio aqui, ó, chamado MX Snapshot, que inclusive eu procurei se não conseguia instalar esse negócio aqui em outras distribuições, mas não, tá? Tô devendo para a palestra mostrar
esse MX Fluxbox personalizadinho já pro BTEC, tá? Eu vou demorar ainda mais uns meses para fazer, mas não porque é difícil, vou demorar mais uns meses porque eu não vou conseguir pegar esse negócio aqui para fazer agora, tá? Mas fiz uns testes rápidos. Basicamente, o que isso aqui faz é eu instalo o meu sistema, faço todas as personalizações que eu quiser, inclusive ele pega papel de parede, por exemplo, tá? Instalo todos os softwares que eu quero instalar, tudo certinho, e aí eu faço um snapshot dessa imagem. E aí o que acontece? Normalmente um snapshot, que seria uma imagem de disco, quer dizer que é essa coisa para esse hardware, né? Esse software funcionando nesse hardware, e o tamanho dessa ISO seria, sei lá, 10 GB, 15 GB, tá? Esses caras aqui, eu não sei que magia negra é, até procurei em alguns fóruns e o pessoal também não citou o nome magia negra, né? Mas citou a questão que os caras fizeram essa base do Antix aqui, que funciona lindamente e não se sabe se é, porque isso aqui, quer dizer, deve saber se ele é o código e tal, mas eu não pensei isso. Ela é muito mais otimizada que o Remaster Sys, que é a base de um criador personalizado de Linux, né, de distribuição Linux, né? Se não estavam, vem aqui nos dizer que não. Então, o Remaster Sys foi o mais popular desses. Inclusive o Diego utilizou o Remaster Sys lá quando ele criou uma outra distribuição antes da personalização do BTEC. E essa Remaster Sys, o pessoal parou de fazer, mas ela segue como base. Inclusive o Cubic, que é o que eu vou mostrar aqui rapidinho também depois, usa essa mesma base do Remaster Sys. E esse aqui não se sabe se ela usa a mesma base do Remaster Sys, mas a princípio é alguma coisa que o pessoal do Antix, que é uma das bases dessa distribuição MX, utilizou. E aí ele gera, tá, uma ISO redondinha, tá, e consigo instalar, tá. Eu fiz essas ISO não com Fluxbox, tá, porque eu estava tentando fazer uma para mostrar para os meus alunos, tá, porque eu estava tendo alguns probleminhas com os meus alunos. Então provavelmente a próxima versão do BTEC vai ser essa daqui, tá, com o MX. A do Daigo, né, que é o Tiger, funciona lindamente, tá. O foco da Tiger é empresas, né, não seria tanto a questão do BTEC, tá. Funciona redondinho, tá, mas hoje eu vou partir para uma personalização em cima da MX, que está consumindo menos memória RAM, porque quero instalar nessas outras, preciso instalar nessas outras máquinas lá rodando com GB de RAM. E uma coisa interessante ainda, essa do MX tem versão 32 bits, tá? E eu soube que tem máquinas nas escolas rodando ainda com 32 bits, tá? O que acontece ainda, um outro gancho, tá? Eu vou começar a fechar. Esses vídeos aqui, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada para aprender mais, porque ele faz um passo a passo, tá, de como ele criou a distro personalizada do BTEC. Nesse caso aqui ele utilizou como base o Mint usando XFCE, inclusive com personalizações de menus e tudo mais, que nem essa que eu mostrei agora do Daigo ali, a Tiger OS, tá? Eu dei uma olhada aqui e tava por fazer até a do Mint ali, mas eu vou dar uma personalizada diferente de alguma outra coisa, né? Porque o que acontece, até para essa questão dos meus alunos contando o caso, a gente está tendo algum problema ali com as máquinas ali, e o pessoal queria utilizar Linux e não queria instalar, nem posso instalar Linux. Então meu objetivo foi criar uma distribuição live com persistência. Então até estou usando o Make USB, acho que é Make USB o nome do software, MK USB, tá? E aí esse softwarezinho aqui eu consigo fazer um Ubuntu persistente com mais gigas lá. Então um padrãozinho aqui com um pendrive de 8 GB, eu tenho o Ubuntu já com a personalização e tenho mais uns 3 GB de espaço para os alunos baixarem alguma coisa. Deixa eu até já falo de qualquer personalização. Mas aí tava fazendo aqui, ia fazer com MX, e mas a gurizada ali a gente tem uma maquininha com 8 de RAM e tal, dá pra fazer alguma coisa mais bonitinha. Eu vou pegar o Ubuntu, até porque é mais popular,
E aí a partir disso daqui, né, tá, vamos ver o que tem, o que rola, né. Tem o Cubic, que é o que o Diego utilizou aqui. Vamos ver se tem alguma outra alternativa. Tem, tá? Testei algumas, não gostei. Vamos de Cubic. O Cubic ele não é complicado, tá? Mas ele é um pouco xarope. Eu tenho que criar a versão aqui. Daí ele abre um terminal e eu tenho que instalar os softwares. O problema desses softwares tem que ser, no caso aqui ele é baseado em Debian, então tudo .deb, tá? Ou até um RPM provavelmente funcionaria, mas o exemplo, o Scratch ali que é Snap não vai, tá? Eu tentei aqui o Teams mais novo, não foi, tá? Então tem algumas coisinhas aqui no Cube que não deu muito certo, tá? Mas a princípio é a melhor e mais fácil alternativa. Tem algumas mais fáceis, tá? Tipo aquele PengOS ali. Esse aqui, tá? Esse aqui, ele é mais facilzinho de usar, tá? Mas não ficou tão otimizado. Porque também tem um outro detalhe ao criar a distribuição, tá? Que se for gerar um pendrive, existe uma ISO para isso, tá? Assim como existe uma ISO lá da qualidade, a ISO 9000 e alguma coisa, a 27000 e alguma coisa para segurança, tá? Enfim, tem N ISOs aí, tá? Existe uma ISO para definir o tamanho de uma distribuição, o tamanho de uma imagem, resumidamente, tá? Que é para a questão de disco, tá? Para a criação do pendrive bootável, tá? Ele respeita essa questão dessa ISO aqui também, né? E aí mais do que uns 4 GB ela fica, então também não posso carregar muito para ser um pendrive bootável, tá? E aí com isso, tá? Voltei pro Cubic, né? Vamos brincar com o Cubic, e aí o que eu fiz foi esse negócio aqui, ó, tá? Um dia de brincadeira aqui. Ubuntu, tá? Consome sim algum pouquinho de memória, né? Mas não é o caso aqui. Mas hoje, né, em cima do Ubuntu consegue rodar o OneDrive, que é da Microsoft, tá? Aqui não está sincronizado, mas espera aí, na minha máquina aqui, deixa. Tá? Ó, eu tenho o OneDrive sincronizado com a minha conta, funcionando redondinho, tá? Aí o que acontece, então, para os meus alunos lá, a gente fiz essa distro personalizado para eles usarem em sala de aula, tá? Aonde tem o OneDrive, onde está o backup deles, então sincroniza aqui e salva as informações no pendrive, né? Tem já o Visual Studio, o Champ funciona, é um RPMzinho, Visual Studio também instala .dev, funciona redondinho, e até o Edge, tá? O Edge tá aqui, mas daí o Edge tem que personalizar, mas o Edge é por causa que daí tu instala um snap do Office 365 e funciona o Office 365, Word, Excel, PowerPoint, essas coisas assim, o online, como se fosse instalado, mas na verdade é uma web app, tá? É uma gambiarra, mas só para ficar bonitinho aqui, funciona, né? E tá claro, tem tudo LibreOffice e tudo mais. Então aquela questão ali do Cubic é uma brincadeira legal para fazer alguma live, uma distro personalizada assim, tá? Eu fiz nessa parte assim de estudo, mas fiquei pensando nisso aqui é extremamente útil, né? Para quem trabalha com manutenção de sistemas, ou quer colocar algum sistema, até algum RP, alguma coisa assim, que tu consegue sincronizar com o OneDrive, alguma coisa assim. Então tem várias alternativas que é legal esse contexto assim, da distribuição de um Linux, né? De uma distribuição Linux. Tá? Aqui, até eu dei uma tentada, tá? Mas eu vi que ia demorar mais do que 1 hora para mim obter esse conhecimento e ia desistir, tá? Para persistência, digamos, botar essa Ubuntu Live personalizada, já com template diferente, alguma coisa assim, tá? Tem que mexer já em Scale e uns outros negócios lá, mais complexos lá, e aí eu abandonei, tá? Mas aqui naquele canal ali do Projeto Root, tem todos esses links, porque lá ele faz assim, personalização, tá? Deu 20 minutos, a intenção é que seja uns 30 minutos de palestra, né? Então, o que fecha ainda, tá? No canal do Projeto Root tem essa personalização bem mais detalhada, tanto é que são 2 horas, tá? Ele faz um passo a passo, recomendo fortemente que vocês acessem
esse vídeo aqui para ter mais informações, né? Sobre o BTEC em si, para quem quiser mais informações, tem o site, tá? Aliás, no YouTube bota lá Projeto Root, facinho, né? Para acessar essas informações do BTEC, inclusive o Mint, esse personalizado, tá aqui, tá? O MX personalizado, como eu não fiz ainda e vou fazer daqui a uns meses, né? Não está aqui, mas depois ele vai estar aqui, então quem quiser salvar é arquivo.dev/btec. Esse arquivo.dev é porque é o site para o upload do site dos meus alunos, tá? Então é um arquivo de sites, arquivo. Bom, piada nerd, tá? Os softwares que a gente utilizou no BTEC que eu recomendo relacionado à educação são esses daqui, tá? Que também estão linkados dentro desse link do BTEC, tá? Resumidamente ainda relacionado a Cubic, testem, tá? Qualquer coisinha entre em contato comigo. Na raiz, hoje está na raiz do arquivo.dev, talvez eu vai ter aqui arquivo.dev/Luiz, tá? Não fiz isso ainda, mas provavelmente vai ser isso, arquivo.dev/Luiz, tá? Vai estar o link dessas outras palestras aqui, que aí eu recomendo, que daí tá quebrado um pouquinho de tudo que eu falei aqui, tá? Então nessa aqui eu falo praticamente só do BTEC, tá? Aqui eu falo praticamente só sobre a questão dos perigos do descarte eletrônico. Nessa live aqui, junto com o Projeto Root aqui, tá? Junto com o Diego Costa e mais alguns fundadores como o Eduardo Croce do BTEC, que é o Banco de Tecnologia, a gente fala sobre até da política envolvida para criar esse banco, né? E aqui é uma palestrinha curta, né, relacionada ao descarte. Aqui é só relacionado a como reaproveitar computadores e a questão também aqui no BTEC até tem um fato aqui, né, que a gente tentou recebemos, né, uma doação de smartphones, uma parceria que a gente teve. A gente tentei trabalhar em sala de aula com isso, não deu muito certo. Eu passei com um aluno meu que tem manutenção do telefone e praticamente nada se recuperou assim, ó. O smartphone é um troço que estragou ou vira lixo, infelizmente, tá? E aí essas duas aqui falam mais sobre essa questão do descarte de lixo eletrônico. Também aqui não tinha, esse aqui é do Latinoware desse um tempo atrás. E aqui eu tenho um podcast, tá? Que eu falo mais sobre a questão da TI verde e da pesquisa acadêmica envolvida por trás disso, que são coisas que eu trabalhei na minha tese, né? Então, com todos aqui são itens complementares e mais detalhados, é o que eu falei agora aqui, né? E claro, tá? Acessem aí o canal da T-Linux. Tem várias informações aqui, terão mais informações sobre, e ainda com outras palestras e tudo mais, tá? Dê um curtir aí nesse vídeo, dê um curtir em todos os outros vídeos, tá? Principalmente clique lá no subscrito, ative o sininho para curtir, né, o grupo aqui no YouTube, tá? É uma grande tendência agora essa questão dos eventos online, que, né, eu sou um fã, né, me criei em eventos presenciais, mas aí teve essa tal de pandemia aí, né, que parou o mundo 2 anos. Agora estão voltando os eventos presenciais, mas a galera curtiu muito essa questão do evento online, né? E aí dentro o contexto dessa minha palestra aqui, né? É possível pela questão do online, porque eu viajar hoje não está tão fácil. Galera, muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para quem tiver alguma dúvida. Sim, eu falei rápido, mas isso é um costume meu. Talvez deixei algumas lacunas, tá? Mas eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, tá? Não agora, porque está saindo gravada a palestra, tá? O lançamento dela. Eu não posto na agenda, por isso que ela está gravada, né? Mas tem meu contato ali, tá? No arquivo.dev/Luiz ali. Também não é tão difícil me achar em rede social aí. Tudo que é rede social é @LuizHauber, tá? No LinkedIn, no Twitter é LHauber, mas lá também eu não vou responder, tá? Facebook, Instagram, tá? No Instagram tem um R a mais, é @LuizHauberR, tá? Pode berrar lá, tá? Que eu vou ajudar vocês.
Essa parte do descarte, do reuso, né, eu acho muito interessante. E a principal mensagem que eu quero deixar, né, para no encerramento, né, lixo eletrônico não vai no lixo comum, tá? Quando vocês juntarem aí, queimou o pendrive, não joga na lata de lixo, tá, galera? Queimou o pendrive, queimou a fonte uma fonte de bater de telefone, qualquer coisa que tenha um circuitinho, tá? Isso não deve ir para o lixo comum. Vai juntando numa caixinha, tá? E aí vocês levam isso para alguma cooperativa que tenha na cidade de catadores. Provavelmente essa cooperativa já está homologada para trabalhar com reciclagem de lixo eletrônico. Assim se espera, como é o caso aqui da cooperativa de catadores aqui da cidade. Hoje ela recebe lixo eletrônico, ela descaracteriza esse lixo eletrônico, então ela separa o que é plástico, o que é metal, o que é placa, tá? E vende para 3 pessoas diferentes e ganha verbinha para distribuir entre os seus cooperados. Então, quando vocês juntam um lixo eletrônico e não descartam em qualquer lugar, tá? Vocês estão fazendo um bem para a natureza, e se vocês entregarem numa cooperativa, tá ainda fazendo um bem para os caras lá, para que eles ganhem dinheiro com isso, beleza? Essa é a minha dica, tá? Pilhas e baterias, por favor, mais gritante ainda, não joguem em lixo normal, tá? Isso aí vocês entregam em qualquer mercadinho, tem um posto de entrega. E, quiçá, né, logística reversa também funciona, tá? Isso quer dizer que o quê? Aonde tu compra alguma coisa é aonde tu descarta também. Então, se caso estragar o computador, tu pode entregar ele de volta lá onde tu comprou ele, tá? Mas provavelmente ainda, infelizmente, isso não está funcionando tão bem. Então, leva lá na cooperativa. O smartphone estragou, aonde tu comprou é aonde tu devolve, tá? Mas leva lá na cooperativa também, beleza? Um abraço, fico à disposição, fiquem bem e tchau!